Chegamos no último tópico da nossa lição, um vínculo para toda a vida. Pergunta A. Para os que conhecem a lei, por quanto tempo um casal permanece casado? E por que o voto matrimonial é tão firme? Nós vemos aqui este tópico, né? O último tópico. O próprio tópico aqui, ele vem nos respondendo essa questão, né? Então aqui, por quanto tempo? Para toda a vida, né? E isso está escrito na palavra de Deus, né? Quando nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 7, lá no versículo 2, diz o seguinte, ó. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver. Então, mais uma vez, enfatizo o que estamos falando durante toda essa lição, né? Que o casamento, ele é vitalício. O casamento é até que a morte os separe. Então, é para toda a vida. E aqui diz, né? Por que esse matrimônio, esse voto matrimonial, né? Ele é tão firme. Quando nós lemos ali em Deuteronômios, ele diz o seguinte, que quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Então, é o seguinte, ninguém é obrigado a fazer voto, mas se fizer, precisamos cumprir. E o voto matrimonial também não é diferente, né? Ninguém é obrigado a casar. É uma bênção o casamento, mas se você casar, precisamos cumprir, né? Sim. E aqui no finalzinho da nota diz, né? Esse voto liga o destino de duas pessoas com laços que nada, exceto a mão da morte, pode desatar. Então, nós vemos aqui a importância desse voto. O casamento, ele é uma bênção, mas esse voto é um voto que precisamos tratar com a seriedade, né? Que Deus deixou para cada um de nós e precisamos cumpri-lo conforme está escrito na palavra de Deus. Exato. Essa lição ela foi conduzida em base do diálogo de alguns fariseus com Cristo, que perguntaram para Jesus que se podia repudiar a esposa por qualquer motivo. E Jesus, então, faz uma reflexão com eles, lembrando o que as Escrituras dizem e apontando para o princípio. Eles tentam de diversas maneiras a Cristo e Jesus, ele fecha no ponto de que o casamento é vitalício, o casamento é algo que perdura por toda a vida, né? E aquilo criou uma reação no coração dos discípulos. E aí vem a pergunta B. Como a reação dos discípulos consolida a ideia de que o casamento é para a vida inteira e por que precisamos tomar tal posição hoje? Então, quando nós vemos ali, né, naquele diálogo, então, eles entendendo sobre o matrimônio, sobre a origem, como que deveria ser o casamento vitalício, mas peraí, se o negócio é tão complicado então assim, então para que casar, né? Então, quando nós lemos Melhor aqui, é não casar. melhor não casar, né? Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Mas não é assim, né? Nós vemos aqui na palavra de Deus que o casamento foi instituído por Deus, né? Nós vemos lá na criação, Sim. o próprio Deus instituiu o matrimônio e isso para ser uma bênção, né? Para a sociedade, para a família, para a igreja. Então, o casamento ele é uma bênção e a nossa posição hoje, precisamos restaurar, né, este casamento conforme a vontade de Deus, para que ele continue sendo uma bênção para os nossos dias. Muito bem. Agora, todos os casados sabem que é um desafio. O mundo, o inimigo tem lutado, batalhado fortemente contra as famílias, destruído muitos casamentos. Então, para nós fica a grande pergunta e a lição fecha com essa grande pergunta. O que é necessário para manter a família unida? O que é necessário para que o casamento permaneça sólido, né? Que o casal permaneça unido, que depois, no contexto onde vem os filhos, se forma ali uma família, que essa família também permaneça unida. Qual é o segredo? Acredito que essa pergunta fecha com chave de ouro esse estudo, né? Então aqui quando nós lemos logo esse início da nota aqui, ele fala o seguinte, ó, a graça de Cristo e somente ela pode fazer desta instituição aquilo que Deus planejou que ela fosse. Então nós vemos aqui que Deus planejou que o casamento fosse uma bênção, que o casamento fosse algo vitalício, até que a morte separe. E apenas a graça de Cristo pode transformar, pode abençoar para que tenhamos famílias felizes. Né? Muito bem. De fato, fechou com chave de ouro. E em base disso, tudo que nós estudamos na lição, que falou sobre desafios, né, situações diversas, e o que a Bíblia diz sobre cada uma dessas questões, eu gostaria que o irmão, então, conduzisse ou dirigisse algumas palavras para fechamento dessa lição e de apelo também aos nossos internautas. Muito obrigado, Rosilei. Eu gostaria de falar, especialmente aos nossos queridos irmãos, estão nos ouvindo nesta noite,
Talvez esteja falando para alguma pessoa que esteja passando por algum problema no matrimônio, alguma dificuldade. E este é um momento que nós estudamos a palavra de Deus, um momento que nós podemos colocar a nossa vida, colocar a nossa família no altar de Deus. Possamos estudar a palavra de Deus cada dia mais, e, em especial, as famílias que estão nos ouvindo, vamos colocar Deus em primeiro lugar em nossa família e vamos dedicar tempo para a nossa família, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. E com certeza Deus tem ricas bênçãos para derramar para todas as nossas famílias, para que tenhamos famílias abençoadas e assim sendo boa referência aí, né? Sendo bom testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor, colaborando na obra da pregação do Evangelho. Deus abençoe ricamente a todos que estão acompanhando os estudos da lição interativa aqui na TV Conectados com Deus.